Olá, sejam todos bem-vindos a mais um resumo da semana, o resumo pré-carnaval. Sexta-feira gravamos todas as sextas, né? Então daqui a pouco o carnaval tá rolando e a gente tá aqui gravando, né, Ricardo Isso, Rous? Danilo. Pois é, Vamos dizer que foi fácil, hein? não foi. Eu ia dar um migué, mas vocês viram semana passada aí que o Ricardo queria porque queria, né? É Só que verdade. aqui, galera, vamos fazer uma confissão para vocês, a gente fica do lado da estação Tietê e do lado O do Sambódromo. Sambódromo. Tá um inferno aqui, por isso que eu não queria. Mas cá estamos, vamos fazer então, portanto, um bom programa para você, com as informações dessa semana que, por sinal, pegou fogo. Ricardo, seja bem-vindo aqui, já, Obrigado. né, adiantando aqui o Ricardo aqui do meu lado, transmissão simultânea entre o Política do Bom Senso e o canal do Ricardo Rou, certo? Certíssimo. Pois é, semana começou, vou começar rápido aqui porque meu amigo vai para os camarotes Não. da vida, não é, Ricardo? É, de vez em quando é bom se divertir um pouquinho. Vamos lá, olha, essa segunda-feira nós começamos finalmente com a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional. Aqui o vídeo, uma qualidade maravilhosa, diga-se passagem, agora melhorou aqui. O vídeo vocês têm aqui no canal da Política do Bom Senso a abertura do ano legislativo, que é a cerimônia que faz com que o recesso legislativo acabe e os trabalhos sejam retomados. Né? E aí tem todo aquele cerimonial, tiro de canhão, o Lira subindo a rampa, etc, etc, tudo para só voltar a trabalhar. E aí tem discursos. Nos discursos, tivemos o presidente do Congresso Nacional, que é o Rodrigo Pacheco. Nós também tivemos o Pacheco, falou aqui, e aqui está o Arthur Lira, o presidente da Câmara. Que cada um falou. E também uma mensagem do executivo que foi lido pelo Bivar. Tá? Que fase do Bivar, hein? Pois é, rapaz, ele é secretário lá. Que fase. Ele era presidente do PSL na partido. campanha do Jair Bolsonaro 18, campanha vitoriosa, inclusive. E agora aqui, como deputado federal, leu a mensagem do Poder Executivo, então toda aquela coisa, tiramos as pessoas da pobreza, etc, etc, etc. As mensagens mesmo que fazem sentido da gente consignar são a do Lira e a do Pacheco lá no final. Todas elas estão aqui no canal que você quiser conferir. Em suma, o Lira, o Pacheco primeiro falou aqui que esse ano temas espinhosos serão analisados, tais quais fim da reeleição para executivo, tá? Um mandato para o Supremo Tribunal Federal, e ele falou da limitação das decisões monocráticas aqui, mas é um assunto que já está em andamento, inclusive ano passado já teve votação. Já, mas o Senado ainda não. Então ainda falta lá no Senado. Que acha que onde, só para complementar, os ministros do Supremo queriam dar uma segurada no processo. Porque Passou se ficar na lá, Câmara, tá tudo bem. Não aprovou, segue o baile. Mas diz o Pacheco que vai pôr para andar. Tudo depende da flexibilidade do rabo da lagartixa, como diria um amigo meu. Isso. Agora, você ia falar alguma coisa? Aprovou no Senado, não aprovou na Câmara ainda. E na Câmara o Lira falou que talvez não tenha tanta, né? Tanta Isso. Porque ano passado, quando tivemos algumas investidas do Supremo, os senadores falaram, e aí aprovou esse projeto. Aí o Lira, só porque eu falei, apontei, ele desapareceu. Mas ele estava falando aqui, o Arthur Lira também falou aqui da importância da Câmara dos Deputados, ele comentou sobre a eleição para presidente da Câmara, que está se avizinhando, mas a fala que ele falou aqui, principalmente, que repercutiu, a fala que ele falou, gostou? Foi ótimo, gostei. E repercutiu foi o seguinte, que o orçamento é de todos, e todos, não, a redundância dele, não é só do executivo, é também do legislativo. Essa fala aí foi uma demonstração de que talvez a relação Palácio do Planalto, Congresso, Câmara dos Deputados não esteja das melhores, né? Eu fiz o resumo, e aí como um bom preguiçoso, entrego para o Ricardo Rous fazer as considerações atinentes. Eu acho que a importância da abertura dos trabalhos legislativos foi a fala do Lira. Eu acho que aí é que está toda a mensagem, e o Pacheco, o presidente Lula está se aproximando cada vez mais, fazendo alguns afagos, foi a Minas Gerais, terra do Pacheco, onde o Pacheco quer ser candidato a governador, a coisa está acompanhando. Inclusive, é uma sinalização que o Lira não gosta muito. Onde está o X dessa fala do Lira, pessoal? É que, no ano passado, na aprovação do orçamento desse ano, nós tínhamos 53 bilhões de reais de emendas parlamentares, entre emendas individuais, emendas de bancada e emendas
de comissão. As temáticas, chamadas temáticas, emenda de comissão. Das emendas de comissão, dos 53 bilhões totais, o Lula vetou 5,6 bilhões. Passou 47 bilhão, 5,6 ele vetou. E ele vetou em áreas específicas, em pastas específicas. E todos esses ministérios eram do Centrão. São do Centrão, não eram não, são ainda do Centrão. Cujo representante maior é esse Arthur daqui. Lira, exatamente. Tá. Só que nós estamos falando de um ano de eleição, onde os parlamentares precisam de dinheiro das emendas para mandar para os seus municípios, para aquecer as eleições dos prefeitos, que eles apoiam, dos vereadores que vão apoiar eles em 2026. É uma pré-campanha de deputado, a eleição de vereadores e de prefeitos. E os deputados vão ao Lira para o Lira liberar as emendas, ou seja, ele é o ponto focal dessa distribuição das emendas. No momento que corta as emendas, e é uma estratégia do Executivo, alguns deputados vão direto no Executivo, enfraquece o poder do Lira, e aí, já olhando a sucessão dele, percebeu que havia um movimento estranho. Junto com isso, soma-se a debandada de duas legendas do grupo, do blocão do Lira, PSB, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o PDT, que era do Ciro, enfim, do Lupe e tal, o 12. Os dois começaram a sair do bloco do Lira. O Lira falou, muito movimento junto, tem alguma coisa errada. Fez esse discurso forte, dizendo que o orçamento não é só do Executivo, desensinando todo mundo com esse papo da democracia, tu vai até o infinito. Orçamento, uma vez aprovado pelo Congresso, quem executa é o Executivo. O nome do poder é Executivo. Né? Não é colaborativo o poder, é Executivo. Mas ok, vamos seguir aqui. E teve uma reunião recente agora do Lira com o presidente da República. Depois dessa fala dele, o Lula, que é um jogador hábil do xadrez político, e o Lira é outro jogador. Então foi um baita de um jogão entre os dois. Bom jogo aí. Só que o Lira saiu muito bem, porque ele tirou o Padilha, o Padilha, que é o articulador do governo no Congresso Nacional, ok? Ministro das Relações... representante do Palácio do Planalto aqui. Lá é quem articula com os deputados. E o Lira falou, não vou falar com o Padilha, eu vou falar com o presidente da República, o presidente do Legislativo falando com o presidente do Executivo, ok? E o Lula disse, sim, nós falamos através do número de celular próprio que vai estar com um dos meus assessores. Então, quando o Lira quiser falar com o Lula, sabe-se lá qual o tema, vamos acreditar aqui que é um tema republicano, que é tudo pelo nosso país, que é tudo pelo povo, né? É isso que a gente quer acreditar, só que não. Enfim, aí ele fala direto com o Lula. Então, isso foi um sinal importante que foi dado ao Lira, esse diálogo direto. Aí eles vão falar dos 5,6 bilhão que o Lira quer que libere de um jeito ou de outro, pouquinho a pouquinho. Não saiu nenhum novo ministério, não saiu nenhum... Mas vai sair esse dinheiro desses 5,6 bilhões de reais, não vai ficar parado lá a comando do Executivo, não. O Lira vai conseguir alguma coisa porque ele retoma o poder de articulação com os deputados. Ele tem no blocão do Lira algo em torno ali de 160 deputados, 170 e poucos, perdão, mas com a saída do PSB e o desembarque do PDT, ainda está no diálogo o PDT, ele cai para uns 140, 144 deputados, que é muito poder. Ou seja, o presidente, para aprovar qualquer coisa, além da articulação, ele precisa muito do Arthur Lira. Então, esse ano, que a gente já acha que é um ano mais ou menos, justamente porque é um ano de eleição, e o foco vai estar nas eleições municipais, vai ter muita coisa para rolar, porque tem temas espinhosos, o governo não quer que alguns desses temas passem, quer urgência em outros temas, tem projetos travando a pauta e tudo na mão do Lira. Então, olha, realmente é um jogo bem complicado, difícil muitas vezes da gente entender, mas aqui o Política do Bom Senso está para isso, para ajudar a ensinar. Então, realmente, deve ter sido um puta jogo legal de ter visto, era porque eram ser duas cobras. Isso. Né? Ali, que não tem nenhum besta ali. Não. Né? Esse ano já acaba o mandato do Lira? Acaba no final desse ano que vem, no final do ano, eleição do novo presidente. Novo presidente da Câmara dos Deputados. E para quem não sabe, é um cargo de extrema importância, seja para o Legislativo, quanto para o Executivo. Por quê? Além de ser o representante dos deputados, ele também tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a pauta. Vamos dizer que eu virei um deputado agora e fiz um projeto para instituir... Se Deus quiser, amém! Instituir o Dia do Copo.
Típico projeto é um parlamentar legítimo de Brasília. Institui o dia do copo. Vou lá, todo mundo pega assinatura, todo mundo discute a importância do copo, etc, etc, nas comissões, etc. Muito bonito. Agora, se eu não tiver um bom trânsito com o presidente da Câmara, nunca meu projeto do dia do copo vai para frente. Porque ele fica ali dependendo da minha boa vontade de pautar. Pautar é colocar para votação lá no plenário. Né? Então vamos analisar que o interesse do dia do copo seja do presidente da República, porque ele tem um acordo aí com vários vidraceiros e companhias limitadas de que o dia do copo vá para frente. Depende, de novo, de um bom trânsito com o presidente da Câmara e, consequentemente, também do Senado, porque o que acontece em um replica para o outro. Se não tiver esse trânsito, o projeto empaca e fica parado. Se empacou e ficou parado, eu, como presidente, não consigo trazer o compromisso que eu assumi com os vidraceiros, por exemplo. Então a pauta é muito importante. Como você falou, tem itens que o governo tem interesse que sejam votados, como o PL 2630, que esse ano vai ser discutido, regulamentação das inteligências artificiais, principalmente por conta das eleições, né? E tem outros processos de lei, ou projetos de lei, que o governo não quer que seja pautado. Então tudo depende da presidência da Câmara. O presidente disse que o presidente Lula disse que não vai interferir na eleição. Mas, pô, como eu disse, é muito importante para o presidente da República ter um aliado ou uma pessoa com a qual ele pode mandar um zap, né, ter o número direto ali lá na Câmara. Então, esse ano, como o Ricardo falou aí, não ter poder é uma coisa muito ruim, porque o Lira, ele não pode ser novamente candidato, então ele vai passar para um outro que o suceda, né? Então ele vai indicar alguém. E tendo uma pessoa que indiquei, pô, eu te abonei, então me ajuda aí, me deixa com alguns cargos, né? Agora, se o governo, com toda a força dele, porque é o governo também ele foi eleito com milhões de votos, então se ele abona outra candidatura, coloca um concorrente de peso comigo. Então eu posso perder o cargo. Então, além de perder o cargo, perder a importância, perco os cargos, e todos os acordos em Brasília, que eu colocar cargo aqui, cargo ali, eu vou perder, então vira um parlamentar de baixo clero. Só para vocês lembrarem, reforçar o que ele está falando, teve um elemento que talvez vocês lembrem, talvez não, chamado Rodrigo Maia. Foi muito proativo quando presidente da Câmara. Saiu da presidência, ninguém desapareceu. Mais ouviu falar, ninguém sabe mais nem onde está direito. Por conta disso, se você faz parte desse chamado centrão, né, como o Ricardo falou, é uma coisa nominada, ninguém sabe quem está lá dentro, é uma grande gosma com um monte de deputados, porque você perde a personalidade. Né? Coisas para que a gente veja. E do lado do Pacheco aqui, gritando que vai analisar, mas já teve a oportunidade de pautar, inclusive no passado, não pautou porque não quis. Isso. Continuando aqui, nós temos mais uma notícia, dessa vez na terça-feira, uma boa notícia para nós pagadores de impostos. Não é a melhor, porém é uma boa. Tá? Foi aumentado o teto, ou piso, assim fica lá, é o teto de imposto de renda, de isenção. Então, se você agora ganha 2 salários mínimos, que são atuais R$ 2.824, você não vai pagar imposto de renda, você está isento. Lá na campanha presidencial, o Lula prometeu que seria de R$ 5.000 a isenção. Porém, ano a ano, ele está aumentando um pouquinho, segundo eles, a ideia é chegar no último ano de mandato com R$ 5.000 de limite. O ideal, eu acredito, que seria colocar na lei 5 salários mínimos, que aí, independentemente do ato do executivo, já atualizava. Mas eu não estou com a caneta na mão. Tá? Ano passado teve um probleminha aí, porque como ele tinha entrado no governo, todo mundo falou, e os 5 mil? Cadê a isenção? Porque logo daqui a pouquinho você tem que fazer declaração de imposto de renda. Então logo que o Lula assumiu, já começou essa cobrança, imposto de renda, imposto de renda. E ano passado falou assim, não, princípio da anterioridade, não pode diminuir, dar isenção no mesmo ano. Né? E aí eu gravei um vídeo falando, galera, a anterioridade é para aumento de impostos, isenção não tem problema nenhum. Aí a menininha linda aqui falou, para de passar fake news. E olha que coisa, alguns meses depois o governo foi lá e fez o quê? Deu a isenção. Então, olha que legal, que bom que o PL 2630 não foi aprovado, porque senão você estaria me acusando de ter cometido um crime. Né? Eu poderia te processar. Olha que maluquice. Mas não quero fazer isso.
O que eu quero dizer com tudo isso é uma boa notícia. A gente pode esperar aí que os 5 mil chegue. Aliás, eu sei a resposta, mas já adiantando, para o pessoal que não sabe, por que já não dá uma canetada e dá 5 mil reais de isenção? Explica essa questão, Ricardo. Primeiro ponto, esse MP aqui é medida provisória, tá? É literalmente o que o Danilo falou, uma canetada que foi dado. Agora, diferente do doutor Danilo aqui, não, que a gente está sempre bem alinhado na linha de pensamento, eu não acho que aconteceu nada. Zero. Foi o que aconteceu que o Lula fez. Vou explicar para vocês por quê. Porque em 2022 e no ano de 2023 também, quem declarou imposto de renda sabe, quem ganhava até 2 salários mínimos já estava isento. Agora só atualizou pelo valor atual. Exato. O salário mínimo teve uma correção, ele aumentou um pouco, ok? Com esse aumento passou além da tabela. Então veio a MP e corrigiu o IR. Então, ano passado, quem ganhava 2 salários mínimos não pagava IR, ano retrasado também não, nos 4 anos do Bolsonaro não. Esse ano também não. Então nós continuamos no 0 a 0. Só que hoje em dia se vende tudo como se fosse, sabe? Nossa, agora você que ganha 2 salários mínimos não vai pagar imposto. Ei! Nada, não aconteceu nada. 0 em cima de 0, somado a 0. Mera correção. Não dá para dar uma... Dá, na minha opinião, dá. Vou Tanto que ele aumentou aqui. Isso, vou dizer para você, na canetada, dá para ele fazer até 5 mil, não faz isso porque o governo está querendo arrecadar imposto e 5 mil reais de isenção, nós estamos falando de 95% da população brasileira. Uau! Aí a gente não sabe se ainda exatamente, mas é algo em torno de um rombo, vamos assim dizer, imenso. Não sei precisar os números, mas é um rombo imenso. Então tem muita coisa para se calcular. Foi promessa do presidente da República. Tá aí nos anais da gravação que caiu na internet e nunca mais some, não é verdade? Então se você procurar um pouquinho, você vai achar que o presidente prometeu que na gestão dele, quem ganhasse até 5 mil reais não pagaria. Nós já estamos no 2º ano do governo e agora são 2 salários mínimos a tabela. Isso, então, 2 salários mínimos você está isento. Isso, então, está longe dos 5 mil reais. Como o governo tem um rombo de 230 bilhões de reais, não vai acontecer. O Banco Central atualizou para 250 bilhões. E eu vou te dizer que se você fizer colocar uma lupinha, são 300 bi. E vou te explicar por quê. Porque o último ano do governo de Jair Bolsonaro deixou um superávit de 50 bilhões de reais. Ou seja, eu deixei no caixa 50 bi. Eu zerei os 50 e fiz um rombo de 250. Então, quanto que eu gastei? 300 bilhões de reais. E aí eu falo para você, porque já teve essa discussão em vários programas que eu participo, inclusive na Jovem Pan com um economista, que fez questão de falar que ali ninguém era economista, ele era. Que a dívida era bom. Essa notícia que hoje em dia a imprensa está dando por aí. Olha, como fazer uma notícia ruim se é uma notícia boa? Não, dever 230 bi, porque déficit o nome está falando, está devendo, é déficit, tá? Menos 230 bilhões. Como é que isso é bom? Não tem bom, para você entender. Dever não é bom. Tem gente que tem capacidade de endividamento, então ela capta dinheiro para poder, então, evoluir. No caso do país, não é bem assim que a coisa funciona. Poderia ser. A gente dá muitos exemplos aqui de Estados Unidos, Japão, que devem muita grana. Porém, eles têm uma capacidade de endividamento diferente da nossa. E mesmo assim, muitos economistas olham e falam, isso vai dar problema no futuro. Nos Estados Unidos já está começando a dar agora. De endividamento e de pagamento. Exatamente. E é crédito. A avaliação dos Estados Unidos, por exemplo, nos ratings internacionais é AAA. A do Brasil é BB. Ou seja, só para vocês entenderem, tem a AAA, aí tem a AA+, AA, A+, BBB, BB+, e BB, que é onde, nossa, a gente tá lá, onde está o Brasil. Então veja a capacidade dos Estados Unidos, AAA, ou seja, como o mercado olha e fala, qual a credibilidade, qual a chance desse país me dar o calote? É quase nenhuma. Pode emprestar que ele vai te pagar. Agora, o BB já não. O BB você olha e fala, tem uma chance razoável. Por isso a nossa taxa de juros é alta. Por isso que a gente tem que compensar o risco do investidor com um juro maior. Nós estamos pagando por aquele dinheiro. Então, um país como o nosso, dever, ou seja, ter aí um déficit orçamentário de 230 bilhões ou 250 bilhões de reais é um problema. Aí diz o Fernando Haddad que vai perseguir o déficit zero, que é igualar, zerar. Ou seja, eu não está sobrando dinheiro, mas também não estou devendo dinheiro. Mas o presidente Lula deu uma entrevista ontem dizendo que se tiver o déficit zero, ótimo. Se não tiver, ótimo também. Então,
Aí a gente já ficou... Itatiaia? É isso. Que ele falou que o pessoal fica perseguindo déficit. Isso, querendo. Tem que gastar para a população. Não é bem assim. Tem. De novo, muitos empresários fazem isso, gente. Muita gente faz isso. Pega dívida para poder investir. Com o investimento cresce, com o crescimento paga a dívida e continua grande. No nosso caso, nós temos 50 bilhões de emendas parlamentares, nós temos um montão de ministério, um montão de dinheiro público jogado, 16 bilhões de lei Rouanet, então não tenho tanta certeza. Eleitoral, e aí? Fundo eleitoral de 5 bilhões de reais para fazer campanha de vereador e prefeito. Então eu não sei se esse gasto é um gasto que vai proporcionar crescimento. Você entende a diferença? De você contrair uma dívida para poder pavimentar uma rodovia que vai escoar o agro para... Pô, é outra história. Essa rodovia vai ficar ali por muito tempo. Agora, dá 5 bi na mão de candidatura de vereador e prefeito, esse dinheiro vai ser gasto no ano eleitoral, não aconteceu nada na economia. 50 bilhões na mão de deputado, eles vão queimar isso aí com pequenas nano-obras, quando não tiver ali, né, aquele overprice, aquele superfaturamento ali, que a gente nunca sabe. Enfim, não estamos gastando bem, sem contar que foi antecipado o pagamento de precatório, que até hoje eu fico me perguntando por quê, já que nós estamos devendo 90 bilhões de reais, poderia ser pago até 2027. Aí o Fernando Haddad falou, não, vamos pagar agora. Não, vamos esperar até 2027. E foi lá e pagou 90 bilhões de reais. Tem uma lógica financeira, mas mesmo assim, 90 bilhões de reais que saiu nesse caixa desse ano. Ou seja, e 60 bilhões é o pagamento do aumento do Bolsa Família, que já foi programado desde o final do governo Bolsonaro, que é 60 bi. Quando a gente fala de emenda parlamentar de 53 bilhões, para vocês terem uma ideia, todo o Bolsa Família do Brasil inteiro são 60 bilhões. É um Bolsa Família e 513 deputados e 81 senadores. A mesma proporção, o mesmo valor que nós, enquanto nação, estamos gastando. Mas, enfim, segue o baile. Não dá para eles fazerem agora a redução da alíquota, aumento da alíquota do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, porque eles não têm dinheiro. Não tem condição de abaixar, porque vai muita gente deixar de pagar, então tem que tirar o dinheiro do mais pobre, que é aí que está uma faixa imensa aí. Eu acredito que a solução aqui mais inteligente, porém prejudicial para o governo, por isso talvez não tenha tido engajamento, era uma lei fixando. A isenção é de X salários mínimos. Ótimo. Porque como o salário mínimo atualiza todos os anos, você consegue também com que a tabela também seja atualizada todos os anos. Eu dei uma olhada, uma pessoa falando que quando começou a conversa de isenção, lá longe, perto do plano real, quando colocou lá 400 reais, que era o valor na época, se fosse atualizando aquele valor conforme a inflação, ia estar em 9 mil reais. Então a isenção tinha que estar muito para cima. Não está nesse valor porque é conforme a conveniência do governante. Então a gente fica aí à mercê. Mas eu espero aí que vá para 5 mil reais, que já ia me dar um adianto danado. Principalmente daqui a pouquinho que vai ter que declarar imposto de renda. Mas continuando aqui na nossa pequeneza, vamos falar de transparência internacional. Opa! Na semana passada, se vocês tiverem boa memória, e quem não tiver também eu resgato o assunto, a Transparência Internacional divulgou o índice, caiu aí, o índice de percepção de corrupção. Caiu foi o índice de percepção da corrupção aí. Ó. Caiu e o Brasil também caiu no ranking. Foi para 104º de 180 países. O que é esse ranking? É uma nota de 0 a 100, quanto mais alta, mais a população percebe, não perceber que nem nós percebemos, o Brasil é corrupto, mas percebe que combate, tá? Então, quanto menor esse índice, mais o país é leniente, mas deixa, é corrupção, o próprio cidadão também é conivente, essa é a ideia, né? Ano passado, nós tínhamos uma posição aqui, nós tínhamos uma nota 38 fixa, e depois foi para 36. Esse 36 fez com que a gente caísse aí algumas posições. Isso aqui foi muito ruim, muito falado. O Controladoria Geral da União, o Palácio do Planalto, todo mundo falou, não, é absurdo que o Brasil está caindo, porque o Brasil está fazendo o nosso trabalho aqui. Você que está me ouvindo, pergunte se é você próprio. Está fazendo trabalho contra a corrupção? Enfim, todo mundo falou, não, a gente está fazendo trabalho contra a corrupção aqui, esse índice aí é... Mas quando era governo Temer e governo Bolsonaro, esse índice aqui, quando atingiu o número 35, por exemplo, era legal. Tá? Aí as pessoas vão falar, tudo é recado, tudo tem um porquê, né?
o Dias Toffoli mandou investigar a Transparência Internacional depois de que esse índice foi apresentado. Devo ser honesto, Dias Toffoli é ministro do STF, e STF é um poder que a gente chama de inerte, ele não age por si, existem exceções, mas obrigado, ele não age per si, ele é provocado. Então foi um deputado Rui Falcão, deputado federal do PT, ele apresentou uma denúncia dizendo o seguinte: olha, essa ONG aí que está todo mundo falando, ela está administrando 2,5 bilhões de reais vindo da leniência da JF. Tá? Então, para ela, se você cancela o acordo de leniência, você lembra lá na semana passada? Não. No ano passado que o Toffoli relativizou esse acordo e deu a possibilidade de ser renegociado? Então, a Transparência Internacional, segundo o Rui Falcão, não quer porque ela está administrando esse dinheiro. E se você renegocia, pode ser que esse dinheiro vá embora. Esse era, segundo ele, a investigação, a denúncia. Então, foi determinada a investigação da ONG Transparência Internacional, que é acusada de gerir esses 2,3 bilhões. Ela disse que não tem nada a ver, que isso é uma notícia que foi criada para descredibilizá-la, tá? Desde a época lá da Lava Jato, e publicou aqui que o Brasil se tornou um cemitério de provas, né? Porque, se lembra, teve cancelamento, queima e destruição de HDs de prova de corrupção. Foi uma situação bem difícil mesmo, que deixou o Brasil descredibilizado ainda mais. O que me coloca na cabeça que talvez em 2025, quando sair o índice de 2024, a gente caia um pouquinho mais aqui, se igualando a países maravilhosos. Deixa eu ver quem está ali perto da gente. A gente está com 36. Brasil. Olha o Brasilzão velho aqui de guerra. Cadê? Sumiu. Sérvia, Ucrânia, Egito, Nepal, Panamá que é um paraíso fiscal, então lá também diz que rola solto. Sri Lanka, Turquia, Angola. É com esse tipo de país com que o Brasil quer se igualar, Ricardo? Olha, Danilo, realmente primeiro que nós todos temos a percepção de que o combate à corrupção ele foi obliterado, diminuído. Vamos falar bonitinho aqui. Ele foi diminuído. Certamente em 2025, quando sair os índices de percepção da Transparência Internacional, nós vamos cair provavelmente mais uns pontinhos. Só por questões desse próprio acordo. Independente, a Transparência Internacional faz esse índice há muitos anos. Não foi de agora. E a gente não está tão bem assim há muitos anos. Há muito tempo. A nossa percepção é de que o Brasil é um país que tem muita corrupção, sim, em diversas esferas, nos 3 âmbitos de governo, municipal, estadual, federal, no executivo, no legislativo e no judiciário. E também nas empresas privadas. Dá uma pausa. Você falou que há muitos anos, aqui o maior índice que a gente teve foi 43. 43 a gente ia ficar na frente de Cuba e China. Olha, ou seja, ainda nós estamos mal faz muito tempo. E sim, você vê, agora nós tivemos um acordo, o fim desse acordo, ou a flexibilização de um acordo de leniência, de um dos maiores escândalos de corrupção do mundo, que foi o escândalo do mensalão, petrolão, não sei o que lalão, levou um ex-presidente para a cadeia, várias pessoas presas, vários donos de empreiteira e tal presos. Aí eles confessaram que fizeram crimes de corrupção, que pagaram propina. Aí eles concordaram em pagar o dinheiro de volta, a parte desse dinheiro de volta, nesses acordos de leniência. Aí agora estão dizendo que não, pode ter havido ali uma pressão excessiva para que eles concordassem, está se quebrando isso. Por si só, é uma flexibilização dessa lógica. Estou dando só um exemplo entre muitos e muitos outros exemplos que a gente tem. Uma pequena pausa aqui, para quem não sabe, a JF era dessa galera aqui, Joesley e Wesley, né? Que tinham negócios, por exemplo, na JBS. Né? Hoje eles diversificaram, né, para não ficar com um negócio único. Mas foi essa empresa aqui que estava no meio de um monte de escândalo lá na época, né, dos governos petistas. Foi essa galera aqui que falou, olha, erramos e, portanto, vamos pagar aí um dinheirão. É disso que a gente está falando. Exato, ou seja, tem muita coisa que está acontecendo e nós, brasileiros, eu tenho essa percepção, acredito que você que está nos assistindo também tem essa percepção de que, sim, aqui a corrupção ela é facilitada em vários âmbitos, seja municipal, seja estadual, seja federal, seja governo, seja executivo, legislativo, judiciário. A corrupção, infelizmente,
é um problema dentro da nossa sociedade. E, aparentemente, o nosso Supremo Tribunal Federal não está muito simpático nessa pauta de combate à corrupção. O Procurador-Geral da República recorreu dessa decisão, tá? Nessa segunda-feira, e agora tem que esperar o plenário se manifestar em relação a isso, né? Aí você vê, porque assim, o STJ, todos os Poder Judiciário, ele julga, e se não gostou, recorre. Isso. Bora. Mas ficou tão feio que a assessoria de imprensa do STF falou, não, calma aí, vocês leram errado a decisão aí, ele continua obrigado, tá, a pagar, ele só pode renegociar. Legal. Ainda assim, ele continua com a possibilidade de renegociar, e renegociar você tem a possibilidade de reduzir. Muito. Né? Ou até, para não ser tão assim conservador, zerar. Né? É fácil. E zerar, de novo, é aquela conversa que a gente sempre fala. Transparência. Transparência nacional. E zerar passa a informação. Pode ser corrupto, porque quando chegar lá no STF não vai acontecer nada. Não é isso que ninguém quer. Né? Pois bem, eu fui bem rápido aqui, com um monte de assunto, porque a última notícia ela vai tomar muito tempo, muita discussão. Que foi o seguinte, na quinta-feira, nós tivemos aí uma miríade, um monte de, acho que foram 37 mandatos, ou coisa que o valha, mandatos da Polícia Federal para cumprir de prisão e busca e apreensão, diversas pessoas, mas a pessoa mais importante dessa lista era Jair Messias Bolsonaro. A Polícia Federal bateu lá, buscando o passaporte, tá? Buscando o passaporte quer dizer, portanto, que ele não pode se evadir para um outro país, tem que ficar aqui no Brasil. Posso fazer uma aspas? Só não lembraram que a gente tem um acordo no Mercosul. No Mercosul que só precisa do RG. Tá? Mas continua aí. Enfim, e os nossos países vizinhos são maravilhosos para extraditar, porque se for para ali, vai depois para Bolívia, desaparece. Se for para Argentina, já foi. Enfim, mas de qualquer maneira, tirou o passaporte e disse, não saia daqui, porque pode ser que a vara da justiça venha na sua cabeça, tá? Essa é a mensagem. Essa frase foi um pouco... Mas é. Bora. Aí, continuando aqui, nós tivemos também alguns outros mandatos de prisão, como o de Felipe Martins, que foi o assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro na época que ele era presidente da República, que foi acusado de ser a pessoa que levou a tal minuta do golpe para o Jair Messias Bolsonaro. Outra busca e apreensão no presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Chegou lá, viu-se que tinha uma arma e uma pepita de ouro. Quando eu vi pepita de ouro, pensei que era uma puta pedra de ouro. Mas era um negocinho assim, desse tamanho, assim, de ouro. Mas diz que só pode a União deter aquilo. Então prenderam por usurpação de bem público. Né? O presidente do PL, que agora deve estar fazendo audiência de custódia. E claro, toda vez que mexe nisso aqui, você tem uma reação, né? Geral. Porque estão tentando prender ele, isso aí não é segredo para absolutamente ninguém. Nós tivemos aqui os senadores de oposição denunciando os avanços do STF, principalmente, porque essa decisão veio do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, mais um avanço do ministro Alexandre de Moraes contra o PL, que é o principal partido de oposição no Brasil. Então, falaram que era uma perseguição àqueles que fazem oposição ao governo que aí está. O vídeo está aqui, se você quiser assistir. Tá? Também nós tivemos aqui outra denúncia agora do senador Humberto Costa. Ele pediu que o PGR, Paulo Gonet, investigasse se o PL, o Partido Liberal, usou dinheiro público para incentivar um golpe. E aí, caso seja confirmado que houve esse incentivo financeiro com dinheiro público, pediu-se o cancelamento do registro. O senador Hamilton Mourão também, depois da operação, usou a tribuna para pedir uma reação dos militares, o que, de acordo com o PSOL, foi uma instigação de golpe. Então o PSOL pediu aí a prisão preventiva de Mourão. Aí como é que fica a imunidade parlamentar? É uma discussão que a gente vai ver pela frente, tá? E surgiu aqui hoje, quando eu acordei, um vídeo de uma reunião que foi utilizada como argumento para justificar as buscas de apreensão. É uma reunião que aconteceu em 2022, enquanto Jair Messias Bolsonaro ainda era presidente, em julho, então estava ali na véspera das eleições. Ele dizia o seguinte,
Em suma, o vídeo está aqui também, a íntegra, o vídeo está aqui para você assistir no nosso canal, mas se você não quiser ficar ouvindo o Bolsonaro falar durante 1h33, em suma foi, se a gente não fizer nada, a gente vai perder as eleições. Aí, depende da forma como você vai interpretar. Fazer o que, portanto? Em como ele era presidente, é fazer, tipo, vamos trazer conquistas e realizações do nosso governo para a gente mudar o cenário, ou vamos fazer algo mais agressivo? Eu analisei o vídeo, escutei a 1h33, e não tem nenhuma ordem do tipo, vamos quebrar tudo. Mas tem a fala do general, que era o GSI, você lembra qual era o GSI do Bolsonaro? Enfim, é um senhorzinho, um general, Augusto Heleno, falando que tinha que tomar algumas medidas mais enérgicas em relação a algumas instituições. Né? Acho que foi essa parte mais pesada. Aí eu quero fazer aqui uma pequena aulinha de penal para você entender como é que funciona e entender toda essa lógica. Como que funciona um crime? Primeiro momento, dá na cabeça, fala, poxa, podia roubar um banco, né? Podia roubar um banco. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí você passa para a fase de preparação. Olha, tem um banco na avenida tal, aí eu vou lá, vejo que tem tantos seguranças, vejo se ele está armado, faço a preparação, plano, contrato as pessoas, etc, etc. Tá, posso interromper? Claro. Eu também estou aqui tendo uma aula aqui de não é minha área, né? Sou formado em administração pública. Isso é crime? Calma que a gente chega lá. Ah, tá. Vou chegar lá. E aí tem, de fato, a consumação, a execução. O roubo, no teu caso, do teu exemplo. O que é punido no Brasil? Daqui para lá. Exceto se aqui tiver algo que consome algum crime. Por exemplo, eu comprei uma arma para roubar o banco. Ok. A posse de arma irregular já é crime. Aí, nesse caso, só a posse. Ok. Entendeu? É daqui para frente que é punido. Tá? É da execução para frente. E caso a minha execução seja frustrada por algum motivo, dá-se a tentativa do crime. Ah, mas eu pensei em matar alguém. É horrível. Todo mundo já pensou em dar uns tapas. Enfim, todo mundo já pensou. Eu também ficava indignado das aulas de penal. Mas essa é a lei. Dura lex, sed lex. Ok, mas a lei compreender o povo pensando, ruim, né? Mas é a lei, tá? É assim que é a lei. A preparação, o cara comprou tudo ali, ele já tinha tudo armazenado. Se ele não cometeu nenhum crime específico nessa preparação, também não é punido. Somente a partir daqui que é punido, tá? Os crimes, os típicos crimes, matar, roubar, sequestrar, é aqui, na execução. Pois bem, o que a gente tem de cenário hoje? A gente tem o 8 de janeiro, cuja preparação e a cogitação até hoje não se sabe. A gente tem uma CPI aí que não provou nada, tanto é que o Alexandre de Moraes continua investigando. E a gente tem um outro cenário, que é a tal minuta do golpe aí, tá? Eu coloquei o bolso aqui para pensando, só para ilustrar, não estou falando que foi ele que pensou, mas vamos dizer que ele pensou. O presidente Temer fez uma entrevista recentemente, ele falou, olha, pode ter havido uma intenção, né? Então houve a cogitação, a preparação, que foi a tal minuta do golpe, mas houve a execução desse. Então tá exatamente o seguinte, a gente tem um crime que chegou na execução, mas não tem esses elementos. E a gente tem um outro que não sabe se ainda foi crime, tá? Porque teve a cogitação, a preparação, mas não teve talvez a execução. O que eu desconfio que está acontecendo? Tá vendo que falta uma figura aqui e aqui, justamente onde, se eu mudar aqui, elas se encaixam? Se eu conseguir trazer, Alexandre de Moraes, tá? Se eu conseguir ligar de alguma forma essa tal minuta de golpe com o 8 de janeiro, que foi essa pataquada que aconteceu lá no dia 8 de janeiro, eu tenho exatamente o caminho do crime completo. E aí, portanto, eu tenho todas as justificativas para prender todo mundo que eu quiser. Hoje, de novo, eu ouvi aquela 1h33, não tem nenhuma fala do Bolsonaro dizendo bora assinar esse negócio. Na decisão do Alexandre de Moraes, que tem 100 e poucas páginas, tem muitas falas de assessores, de pessoas do Exército, da Aeronáutica, da Marinha dizendo que não queria fazer. Né? Então tem conversas de pessoas que estão girando ali na órbita
do Bolsonaro, mas não tem ele falando. No direito é muito lindo, porque a gente pode falar tudo. Lá no Mensalão, aconteceu quase a mesma coisa. Você tinha o que propôs o boicote da empresa Judeus recentemente, José Genuíno. José Genuíno. Isso. Você tinha ele como, vamos dizer assim, o sol. E várias pessoas orbitando, mas você não tinha nada dizendo que ele era ele. Aí aplicou-se uma notícia chamada assim, domínio do fato. Você que era o cabeça, os outros orquestravam. Se alguém quiser, pode colocar isso também no Bolsonaro e acabar culpando ele por todo esse crime aqui, que até então não tem ligação. Ó, esse é um crime sem execução, esse aqui é um outro crime sem cogitação e preparação. Na hora que conseguir juntar Lé com Cré, tem o crime perfeito. Se conseguir juntar Lé com Cré, talvez tenha. Eu vi também uma hora e pouco de fala do Bolsonaro, uma coisa chamou a atenção, é que quando o general Heleno estava à frente da ABIN à época, vai falar da ABIN, da necessidade talvez da ABIN ter um posicionamento diferente, o Bolsonaro fala, não fale da ABIN, porque se vazar este vídeo, ele vai vazar. Ele vazou. Então, olha só, como é que o presidente da República estaria falando de algo ciente que o vídeo ia vazar? Então, que poderia produzir provas contra ele. Exato. Inclusive. Então, isso demonstra que as falas que estão ao longo do vídeo de precisamos fazer alguma coisa, uma outra fala do Bolsonaro é não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar. Então, ou seja, talvez seja fazer outros movimentos que não necessariamente o movimento que a mídia, uma parte da imprensa brasileira está querendo dar conotação. Eu falei isso aqui, vou repetir aqui no Política do Bom Senso aqui, Danilo. Uhum. Não tem nada de ordem. Presidente da República à época, Jair Bolsonaro, dizendo eu quero que invada a Praça dos Três Poderes, eu quero que pegue ministro A, ministro B, ministro C. Isso não tem até agora, dentre os fatos que nós estamos acompanhando. Como a gente sabe que isso cada dia sai um pedaço, é uma notícia e tal, o que me aparenta muito bem desenhado pelo Dr. Danilo, que é jurista, é esse quadro aqui. Eu tenho um desenho, eu tenho uma pataquada, que isso aqui, gente, desculpa. Para quem leu 2 livros de história, não tem nada de golpe de Estado nisso aqui. Tem invasão de propriedade pública, privada, tem uma ignorância. Foi criminoso isso aqui. Foi criminoso, tem que ser punido e tá tudo certo, ok? Mas, pô, gente, com golpe de Estado, e os outros? Vocês já leram o resto da história do planeta? O que é um golpe de Estado, de fato? Então, aqui não era bem isso, não. Mas, sim, houve vandalismo, blá, blá, blá. E aqui, talvez, um detalhe, lógico... Agora, a gente grava sempre nas sextas-feiras. Agora, tá acontecendo uma coisa, que eu não vou dizer o nome ainda, porque tá acontecendo. O Congresso Nacional, não, a Suprema Corte da Colômbia tá cercada por civis. E os ministros estão lá dentro. Olha a diferença. Isso muda tudo, entende? Aqui era domingo, o pipoqueiro não está. O pessoal que vende souvenir na Praça dos Três Poderes, quem conhece Brasília sabe muito bem, não estavam lá. Não tinha ninguém. Tinha lá no Palácio da Justiça, parece que o Dino estava lá, mas as câmeras também sumiram, a gente não viu nada. Então, enfim, aqui houve vandalismo, aqui houve e não era a primeira vez que pessoas invadem o Congresso Nacional, não, ok, gente? Só para vocês lembrarem que tiveram outros momentos da nossa história que não foi encarado como golpe de Estado, pessoas foram presas por vandalismo. Aqui houve vandalismo. Aqui, com certeza, pelas informações que a gente viu, no entorno do que a gente chama de cozinha do Planalto, a galera que frequenta o ambiente onde o presidente está, tinham algumas intenções não democráticas. E tem que punir quem tinha, sim. Quem defende a democracia, e eu falo por mim, posso falar pelo Dr. Danilo, somos democratas e defendemos a democracia, não aceitamos esse tipo de palhaçada, não. Mas olha que louco. Não chegou até exatamente, aqui. Não teve. Isso aqui parou ali. Alguém pensou, alguém desenhou, temos que... Mas não foi para lugar nenhum, não aconteceu. Então, realmente, e nós não encontramos até agora nada que diga que Jair Bolsonaro fez. Gente, quero que faça, vá lá, procure fulano, chama o general A, o general B, o general C, quero que eles... Não. Então, com o que nós temos hoje, no dia dessa gravação, não há nada que diga isso. Pode ser que amanhã apareça. Acho eu que não. Acho eu que não deve aparecer, porque senão já tinha acontecido, gente.
No despacho do Alexandre de Moraes, você vê que tem coisa lá para falar de joia, tem coisa lá para falar de vacina, estão tentando vários caminhos, mas ainda não estão conseguindo chegar. Agora, óbvio, Valdemar da Costa Neto do PL foi preso, mas foi preso por porte ilegal de arma. Que dizem que nem era dele. Ele disse que era uma arma de valor sentimental, que estava vários anos lá, que era de alguém, de alguém, de alguém. Aí tem essa tal dessa história da Pepita, que eu não estou entendendo. 11 mil reais foi o que foi avaliado o valor da Pepita, que para o Valdemar da Costa Neto é menos que um jantar. Então, com dinheiro público? Sim, com dinheiro público, mais ou menos que um jantar. Enfim, no fim do dia, está lá por outras questões. Agora já não querem que o advogado do Valdemar fale com o advogado do Bolsonaro, não querem que o Valdemar fale com o Bolsonaro, bem nas bordas de uma eleição municipal. Então isso vai ter um impacto nas eleições municipais? Ah, sim, vai ter um impacto. A gente tem um candidato no Rio de Janeiro que estava crescendo nas pesquisas, que era o Ramagem, delegado que estava à frente da BIM também, e que é deputado federal pelo PL do Rio, candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Vai atrapalhar a candidatura do Ramagem? Muito provavelmente vai. O partido dele vai respingar nele, se é que vai ter ainda a candidatura dele, porque ele está no meio de um fogo cruzado muito grande. Em São Paulo, o Bolsonaro tinha acabado o PL de indicar um nome para o prefeito Ricardo Nunes escolher como possível vice. Isso vai enfraquecer as negociações da indicação desse nome? Com certeza. A própria equipe do Nunes acendeu um alerta amarelo. Opa, peraí, vamos esperar mais, vamos conversar, porque a gente não sabe qual o impacto que a prisão do presidente do PL, que é o partido do Bolsonaro, vai ter. O cerco em torno de Bolsonaro, apreenderam o passaporte. A mídia, parte da mídia, fala que já existe um cronograma para prender Jair Bolsonaro, que já está desenhado esse cronograma. O primeiro passo é prender o passaporte dele, apreender. E foi apreendido. Esse limita ele a andar aqui. Exatamente. Ou seja, no fim do dia existe um cerco se fechando em torno de Jair Bolsonaro. O que eu faço, trago aqui de questionamento para você, Danilo, e para quem nos acompanha no Política do Bom Senso, é o seguinte. Nos Estados Unidos, depois da derrota do ex-presidente Donald Trump, do Biden, ele disse que não ia entregar, que ia não sei o quê, entregou, passou, fez a posse como tinha que ser, e aí logo no dia 6 de janeiro, teve lá uma invasão ao Capitólio, que é o Congresso norte-americano, um monte de gente foi preso, muita gente atribuiu só que o Trump tinha, não tinha, enfim. Até um pouco mais à frente, o Trump foi fichado. Tem a fotinho dele lá, os americanos chamam de mug, aquela foto dele com aquele negocinho, que inclusive rendeu um baita dinheiro para a campanha do Trump, aqui entre nós. E quanto mais se batia no Trump, somado ao desastre da administração Joe Biden, ele cresceu, agora é candidato a presidente. Se nada acontecer de muito significativo, vai ser eleito presidente norte-americano. Então eu trago esse questionamento aqui. Cercar Jair Bolsonaro. E interessante é que todos esses movimentos sempre acontecem na sequência de uma demonstração de força de Jair Bolsonaro. A busca na casa dele, que era como alvo o Carlos Bolsonaro, foi depois de uma live. Aí ele ia fazer um depoimento sobre o negócio da molestação da baleia lá. Meu Deus. Aí a galera se reuniu e foram para frente da PF. Tinha lá não sei quantas mil pessoas em São Sebastião, aí mais de 80 mil, uma cidade pequena. Estava lotado, paralisada a cidade, porque ele ia, e acabou não tendo o depoimento dele, mas ele foi lá e atendeu as pessoas. No dia seguinte, vem esse monte de não sei o quê. Não estou dizendo que uma coisa é para cobrir a outra, mas que toma o espaço da mídia? Toma o espaço da mídia. E enfraquece. Até onde bater no Jair Bolsonaro do jeito que eles estão querendo, ou até eventualmente prender Jair Bolsonaro com essa fragilidade de provas, porque se pegar uma prova concreta, tudo bem, aí ok. Mas com essa fragilidade de provas, nem na época do mensalão, lá da época que o Lula foi preso, depois teve o TRF4 que deu ok, depois teve o STJ que deu ok e o próprio STF que deu ok. Aí um dia alguém acordou e falou, não era lá que era para julgar, não era lá em Curitiba, era Brasília. Depois que a coisa já estava andada, o homem já estava não sei quanto tempo preso. Aí mudou, deu a tal da virada de mesa à esquerda, e aí o homem saiu, e aí agora ninguém tem que pagar mais nada, e o homem é presidente. Ok. A história está se repetindo. A história está se repetindo do outro lado, exatamente, Danilo. Agora é do outro lado, agora não tem quase nada, vai prender o homem, e o homem pode ser que seja massa de pão. Quanto mais você bate, mais cresce.
Eu vi, inclusive, uns jornais aí falando que tá na hora de parar de falar de Bolsonaro, porque dá mídia para ele. Né? Realmente é mais ou menos esse pensamento aí. Quanto mais tá batendo, mais ele tá crescendo. Né? Mas eu gostei muito disso aqui, viu, Danilo? Acho que isso deu para entender? Eu acho aí. que assim ficou fácil de entender. Você tem o 8 de janeiro, que por enquanto não tem autor, e você tem um negócio aqui que por enquanto não se sabe o que aconteceu. Se eu conseguir juntar, tem a prisão. Ah, mas não deu certo. Ok, porque o crime é de tentativa de abolição. Porque se ele for consumado, a abolição... Não haveria nenhum Supremo. Não tem ninguém para punir depois. Acabou. Né? Então ele é de tentativa. Ah, mas é ridícula essa tentativa. Que pena. E aí, se comprovado, se comprovado que apodreça do inferno, e se comprovado, aí sim faz sentido a ação contra o PL, mas tudo isso depende dessa condicionante. Se for provado. Isso depende de investigação, tá? Investigar, como todo mundo aqui nesse vídeo aqui, o senador falando, todo mundo pode ser investigado. E eu concordo, tem que se investigar. Não se deve perseguir. Isso, agora me dá só uma partezinha no Humberto Costa aqui. Há um senador do PT pedindo a cassação. Esse aqui. Isso, gente, olha, presta atenção. Isso aqui está passando meio despercebido aí. Um ou outro deu a notícia, o Danilo trouxe aqui, muito importante. O PT, um senador do PT pedindo a cassação de registro do principal partido à direita no Brasil hoje. Tu tá entendendo o que está acontecendo? Ou seja, não é só prender o ex-presidente, segundo colocado na eleição, e principal líder da oposição hoje. É aniquilar o partido inteiro. Não vai mais existir o PL. Tem um roteiro aí, não sei se eu tô aqui... Não, é o comecinho de alguma merda muito grande. Tem uma coisa complicada aí, hein? Tem uma coisa complicada aí. Vale a pena ficar esperto nesse tipo de movimento aqui, que às vezes a gente não dá muita atenção, daqui a pouco sai um despacho de um monocrata qualquer lá, e bum, acabou. Aí a gente vai correr atrás depois. A gente que eu falo é a sociedade. Sim, de novo aqui, gente, se comprovado, eu quero que todo mundo apodreça. Sim, de novo, aqui não tem que passar pano pra ninguém, não. Mas por enquanto... Agora, nós queremos também que o Estado democrático de direito valha, porque senão não tem nada. Se a gente fazer as coisas arrepio da lei, não sobrou o quê? Não precisa da gente aqui comentando, porque né, não vale lei, então para que a gente precisa comentar? Vale a vontade do moderador. Né? Gente, como eu falei, essa notícia aqui era mais complicada. Posso te fazer um questionamento? Você deve. Por favor. Se eu souber, teria o maior prazer em responder. Eu li o despacho do Alexandre Moraes, ok? Onde ele coloca no despacho que ele era vítima e talvez a principal vítima. Certo. Que eu achei meguinho também, caramba, a principal, tudo bem, que seja. Ele colocou no despacho dele. Tá bom, uma das principais, aí realmente eu concordo. Não, ok. A principal não sei. Eu vou ficar só com a parte da vítima, tá bom? Tudo bem. Ele, como vítima, poderia estar no... Olha, um comentário que uma repórter da CNN falou, justamente isso. Ela falou, fala que ele é vítima, mas não pode julgar, mas alguém tem que julgar. Realmente. Poxa, por isso que alguém que não seja necessariamente a vítima. 11, eu só tenho um. Eu lembro que na faculdade, nós estávamos falando de impedimento e suspeição, que é justamente isso aqui. Você me deu um tapa na cara, eu sou juiz. Pô, vou te condenar a pena perpétua. Isso é óbvio. Né? Por mais democrata e amante da democracia que eu seja, eu vou pesar na caneta, porque eu sou a vítima. Né? Aí eu lembro que na faculdade a gente falou, professor, e quando tiver a suspeição de ministro Supremo? Aí passa para outro. E quando tiver a suspeição de 2, e 3, e quando tiver o Supremo inteiro suspeito? Aí ele ficou com aquela cara, tipo, isso nunca vai acontecer. Aconteceu. Né? E sim, existem as causas de impedimento e suspeição, justamente nos momentos em que o juiz tem alguma... Ele é afetado de forma direta ou indireta, como nesse caso, que é diretamente afetado. Né? Porém, devo lembrar que ano passado, depois do Zanin entrar no STF, julgaram inconstitucional, ou seja, não precisa mais observar, o artigo que fala de impedimento e suspeição, principalmente para ministros do Supremo. Porque falou que o Brasil é muito amplo e nós somos apenas 11 aqui, então... Imagina que alguém familiar nosso entre com uma ação e aquele processo vai cair ali, é meio que impossível, a gente é só 11. No final das contas, meio que ignoraram a questão de impedimento e suspeição. A despeito disso, como eu sou legalista,
e é o que está na lei, para mim é o que deve ser observado, sim, deveria no mínimo se declarar suspeito. Gente, eu tenho total interesse nessa causa. Falaram que vão me enforcar, caçamba. Pô, então, pelo amor de Deus, eu não vou passar para o meu amigo Ricardo aqui, que é o próximo. Ainda recairia uma suspeita no Ricardo, porque nós somos brothers aqui, nós somos no Supremo. Eu sou ministro, você também é, né? Porém, a suspeita baixaria um pouquinho. Lógico. Porque não sou eu. Mas, okay. Mas, de novo, isso é falando de lei. Que ultimamente não está sendo tão a linha guia. Aí. Mas a retirada do ministro Alexandre de Moraes foi solicitada por senadores da República ligados à direita, encabeçados pelo senador Magno Malta. Eu acho que, inclusive, tem pelo menos aí um indício, pô, Alexandre... Aí vamos falar realpolitik aqui, né? Vai para o plenário. A gente tem 11 ministros no Supremo. 11 ministros. Um é o do Fernando Henrique Cardoso, que é o que vai se aposentar daqui a pouco. Gilmar Mendes. Aí você tem 2 do Bolsonaro, que é o André Mendonça e... Eu sempre esqueço o nome do outro. Nunes Marques. E você tem o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer. O resto, os outros 7, são indicados pelo PT. Pela Dilma ou pelo Lula. Imagina esses outros 7, que o pessoal fala, não, quando vai para lá fica independente. Dias Toffoli foi ministro, foi advogado do PT, poxa. O Zanin foi advogado do Lula. O pessoal fala, poxa, tá conveniente com o Alexandre de Moraís. Só tá batendo no outro lado. É verdade. Por que eu vou aceitar isso e colocar essa lupa em mim? Deixa lá. Entendeu? Entendi. Então assim, vão recorrer. Tá a vida como ela é. Não tá fácil pra ninguém. A vida como ela não vai acontecer nada. Mas eu, como sou legalista e acho que foi aprovado pelo Congresso Nacional, tem que obedecer. É uma linha guia. Mas se um parente do Supremo entrar, é um caso entre os milhões. Aí esse vai guiar todos? Não, poxa. Enfim, tem que se discutir. Mas por enquanto tinha essa regra. Vítima não pode julgar. Isso é básico. Inclusive, não é no Supremo que essa galera tem que fazer. É ir lá no Tribunal de Direitos Humanos da Costa Rica, por exemplo, do qual o Brasil é signatário. Falar, olha, o devido processo legal está sendo violado ali. Tá indo para... Mas não tá. Entendeu? Enquanto ficar... É que nem eu falo aqui, ó. Os senadores, um absurdo. Aí foi para outra pessoa aqui. Foi mal, terra. Não quis violar sua propriedade intelectual. Aqui. Um absurdo. Tá. E aí? O que vocês vão fazer? Nada. Então, por enquanto, tá conveniente. Tá todo mundo gritando, recebendo seus devidamente fazer uma salários. Outra pergunta que não tá necessariamente aqui, mas tá. Tá todo mundo ganhando dinheiro e a gente aqui. Bora, pagando aqui agora. Tá chegando o negócio do imposto de renda aí que eu já recebi. Meu Deus, nem fala. Que não é só imposto de renda, a gente paga impostos em produtos e serviços todos que a gente consome. O de renda é só um que dói muito, igual o IPTU usam lá. É o que eu mais me revelo. Quando o presidente da República atual, o Lula, estava preso, já naquela reta final do sai ou não sai, ele falou que ele queria... Eu não quero usar a palavra que ele falou, mas ela é bem... Tá em todos os lugares. Isso, ele queria... ele queria lascar o Moro e aquele pessoal lá. Estava se referindo ao pessoal da Lava Jato. E depois que ele virou presidente da República... Aí, o projeto parece estar andando, a execução daquela... Aí, cada das cartinhas está caindo. Ele sonhou lá, ele pensou, aí ele falou, planejou, e agora parece que está acontecendo. Deltan já foi, daqui 2, 3, 4 semanas o Moro também já vai embora. Inclusive por um juiz indicado pelo presidente da República. Isso aí como é que é? A gente pode falar que a gente vai lascar alguém, tornar isso público e depois aí, de repente, contribuir aí de alguma forma, direta ou indireta, para lascar alguém e tá tudo certo? Não pode, mas aí vão falar que foi só uma expressão que ele falou, que ele queria. Entendi. Vi um videozinho na internet esses dias lascar que ilustra isso que você tá falando. Que é qual? É um que você joga uma bocha, acho que é bocha, que os velhos jogam. Isso é muito aí bom. Vão passando o pano assim, vem a mídia, vai gol, pai. Achei muito legal esse vídeo, gente. Mas Ricardo, vai enrolando que eu vou procurar esse vídeo aqui. Eu achei esse vídeo muito bacana, porque quando a esquerda fala... Aqui. Comentário imbecil. Foi genial isso, ó. A Folha Globo News. Esse vídeo é muito bom, gente. O pessoal se esforçando. Foi só uma brincadeira.
Esse vídeo é muito bom. É muito legal, porque é interessantíssimo quando a esquerda faz um comentário que não é legal, mas tá tudo bem, foi só um comentário, foi só Isso. mal interpretação. Ele é um senhorzinho, ele é. ele tá em E já outro tiveram tempo. vários. Aí quando é alguém da direita, aí é pra matar, pra prender. Inclusive tem um daqui a pouquinho que eu vou falar. Vamos lá, vai. Do Tambor. Inclusive tem um shorts aqui Esse do Tambor também é outro comentário dessa linha do vídeo aí, um comentário completamente aqui, ó, imbecil. shorts. Tem do auxiliar geral também, né? Assistente tem, geral. também tá aqui. A gente vai falar. Não, se for falar, vai a noite toda aqui. Mas é só dessa semana. Só dessa semana. Tá? Numa visita a São Bernardo do Campo, na fábrica da Volkswagen, o Lula falou assim: quem é essa menina aqui? Ela vai cantar? Não. Ah, então ela é mulher de alguém? Não. Ah, então uma afrodescendente dessa aqui gosta de tocar tambor, de um batuque, né? Ei, presidente, hein? Vambora. Eu, sinceramente, bem sincero aqui, tá. Eu vi aqui um tom, assim, sem intenção de ser racista, mas fosse em outros tempos a mesma fala... Se fosse Bolsonaro? Seria completamente... O Bolsonaro tava preso, pô. Enfim. Tava preso. Junta todos esses cenários, é aquilo que eu tava falando. Tem que ser investigado, mas perseguir não é a melhor opção. E cada pinguinho que cai me coloca que tá havendo uma perseguição. De novo, se for provado, que queime no inferno. Ontem teve uma frase só que pegou 2, porque ele falou que nenhuma mulher ia querer se relacionar com um auxiliar geral. Então chamou o auxiliar geral de absolutamente nada e as mulheres de interesseira. Fechamos as notícias, vamos para as notícias rápidas. Bora. Que tá essa daí, inclusive. Boa! Opa, desculpa, aqui, eu que não tô fazendo a minha parte de ler. Não, imagina, mas vai lá você, essa aqui, ó. Lula disse que ninguém quer namorar um ajudante geral. Que isso? Presidente. Porque não dá para comprar carne, não dá para comprar nada. E as mulheres só estão interessadas no dinheiro, então, né, absurdo presidente? Isso, né, Kimberly? Absurdo. A gente tá com uma mulher aqui presente, eu realmente acho um absurdo. Coitado também o ajudante geral se sentiu agora um nada. Ele não pega mulher nenhuma. Ou alguém vai aparecer e falar, presidente, eu sou ajudante geral e pego sim, aí. Bora. As Maria ajudante geral existem? Coloquem no de acordo com o presidente, se não. Você é uma delas. Não, vou botar nessa aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Meu Deus, esse presidente. Mas vamos lá, notícias rápidas, para encerrar aqui. Nesse domingo, Bukele foi reeleito em El Salvador com 90% dos votos, né? Bukele é um presidente novo, 40 e poucos anos de idade, e a principal pauta dele era combate à criminalidade. Colocou todo mundo na cadeia, porém, aí as pessoas vão falar, mas a que custo? Porque teve um decreto falando, olha, o país está em sítio, está em cerco, agora não tem direitos e garantias, foi preso, é cadeia, meu irmão. Aí muita gente questiona os métodos. Mas os índices é de que a violência caiu e a população, como percebeu a violência diminuindo, de novo, eu já falei isso em outras oportunidades. A principal desculpa de tirarem dinheiro da gente para financiar o Estado é que nos dê segurança de volta, tá? Essa é a principal, é a número 1. Desculpa para me roubarem, tirar dinheiro e dizer que vai me dar segurança. Por isso que a gente faz. Então, se eu percebo que a segurança tá boa, o resto a gente corre atrás, certo? Então, lá em El Salvador... Eu sou um entusiasta, tá? Não defensor, sou entusiasta dessa política de El Salvador. Inclusive, tem um colega que tá lá conhecendo e tal, né? Porém, o que a gente ouve também é que se abriu mão de muita liberdade para ter segurança. Eu queria ter liberdade e segurança. Então, vale a pena dar uma olhada também se realmente isso aconteceu. Não sei, mas eu sou entusiasta porque os resultados são muito positivos, né? E realmente não tem condição da gente comparar que a gente não tem nenhum nem outro. Inclusive, tem até um bafafá aí que eu disse que o Brasil é um país colega da criminalidade. Foi uma fala do presidente Bukele, lá de El Salvador, que ele disse que ele já conversou várias vezes com o presidente, algumas vezes com o presidente Lula, porém nunca trataram sobre segurança pública. Muita gente tem ido a El Salvador, inclusive a atual ministra da Argentina, que me falou o nome dela, que foi a mínima ideia. Foi a candidata a presidente, perdeu. Sim, a que foi segundo. Sim, o segundo não, ficou em terceiro. Ficou em terceiro lugar. E ela virou ministra do presidente argentino e ela está conversando com ele para poder entender como pode adaptar a realidade de El Salvador à Argentina. A estrutura
de direito da Argentina, que é muito parecida com a nossa, é muito diferente da de El Salvador. Isso, lembrando que El Salvador é um paísinho assim Buric, pequeno, Patrícia tá? Buric. Então, isso foi dito. Não, Buric é outro país. Mas enfim. Não, acho que é a Argentina, hein? Acho que a Buric é da Argentina. Argentina. Eu vou colocar aqui na edição, isso. aqui, ó. Mas eu acho que é a Buric, agora ela é ministra do Milei, e ela falou com o presidente de El Salvador. Ele falou algumas vezes com Lula, nunca sobre segurança pública. E diz que todo país que quiser combater os narcotraficantes e a criminalidade consegue, desde que haja vontade política de seus governantes. Porque em alguns países, os governantes estão juntos, inclusive, com os criminosos. Ele não falou diretamente do Brasil, mas deixou no ar aí, né? Nas falas do presidente de El Salvador, Bullrich. Patrícia Bullrich. Eu falei que é outro país porque tem um presidente Boric, acho que é o Boric, o Boric é do Chile. Ah, tá. É um esquerdista, aí você tá perdido, mais perdido do que segue. Essa frase pode falar, que agora não pode falar nada. Nada, país, melhor não. Tá bom, mas tá perdido o presidente do Chile, tá bom, perdidão. De novo, El Salvador é desse tamanho, e lá existe a questão do cerceamento da liberdade. Tudo isso são questões. Eu nunca fui para El Salvador, então eu só escuto. O que eu escuto é que o índice de violência caiu. Tá? A que preço é de se perguntar. Isso. Nós temos também, agora subindo mais para o norte, a pré-campanha não, as prévias lá nos Estados Unidos. Cada estado fala quem gostaria de ver como presidenciável. Tá? Então é uma pré-campanha, vamos dizer assim, uma pré-eleição. E aí tinha lá, no estado de Nevada, Ricardo Rose, Danilo Matos e a Kimberly. Ou nenhuma dessas opções. Ou nenhuma dessas opções ganhou. Ou seja, o estado de Nevada não quer ninguém. A principal candidata, vamos chamar assim, oposicionista ao Donald Trump, que é a Nikki Haley, ela ficou com 31%, enquanto nenhuma dessas opções foi para 61%. Me permita só esclarecer que eu acho que ficou um pouco confuso. O Trump não constava na cédula. Isso aqui, ó, o Trump não estava na cédula. Isso, o Trump não estava. Então era a Nikki, uma opositora do Trump, dentro do Partido Republicano. Nós estamos falando das prévias, o modelo deles é diferente do nosso. Primeiro ele conquista isso dentro do partido. E ninguém. E o ninguém ganhou. Então, virou piada, com certeza. Né? Aí para Trump, isso. Mas realmente isso aí, o Trump vai levar de braçada. Mas lá exige que faça essa prévia, então tem que passar. Mas todo mundo sabe que o candidato vai ser Trump e do outro lado, Joe Biden. Só não sabe quem é a vice. Inclusive está aí uma disputa sobre a permanência de Kamala Harris como vice-presidente. Mas isso pra gente. Tem uma disputa do próprio Biden, gente. Que já é um senhorzinho, tadinho, que caiu. Esses dias eu vi um compilado de quedas. Meu Deus, que angústia. Eu vi ele falando que ele teve uma conversa com François Mitterrand. Que já morreu há 15... da França há muito tempo, não? Isso, já morreu. Então, ou ele esteve num centro espírita e falou com François Mitterrand, ou ele tá meio baruel mesmo das ideias, coitado. Enfim, mas vai ser isso. É o que os Estados Unidos têm para hoje. Vai ser Trump e Biden, e vai dar Trump, na minha opinião. Olha, a gente teve também aqui o Bacen atualizando o rombo lá de 230 para 250 bilhões, que o Ricardo falou que na verdade é 300. Isso. Porque se eu tinha 50, fui para menos 250, 300 de diferença. Qualquer dona de casa faz essa conta. Tá? E aí, quer dizer que você olhou na conta, tem menos 250 bilhões de reais. O governo não produz muitas coisas, até porque as próprias, você publicou isso hoje, as estatais, que seria uma forma de ganhar dinheiro, também estão devendo. Em débito. Então, qual é a forma de ganhar dinheiro que o Estado tem? Arrancar de você. Impostos. E você entenda todos nós que está chegando o imposto de renda. Exatamente. A nossa comprinha lá na Shein, na AliExpress e companhia, o imposto de renda, né? O facão vem, Ricardo, não tenha dúvida nenhuma. Essa semana também nós tivemos o fim aprovado numa comissão temática, tá? Do fim das saidinhas. A gente já discutiu isso bastante, principalmente no último resumo da semana do ano passado. Mas foi aprovado só numa comissão temática. Aí foi aprovado uma urgência, né, Ricardo? Para discutir direto no plenário. Tá? Vamos falando enquanto isso. O Lula falou que ninguém quer namorar um ajudante geral. Nós tivemos também aqui a dengue que tá pegando geral aqui no Brasil. Tá? Semana passada eu falei que a gente já estava com recorde num mês, maior do que em alguns anos passados, a quantidade de dengue
aqui no Brasil. Mas não pode falar que é genocídio ainda, né? Ou já pode? Não pode? Não sei. Eu não defendia que era genocídio anteriormente, então deixa pra lá. Pra mim Mas também tem vacina não aí é. da dengue, tá? Tem vacina aí, podia estar vacinando todo mundo, compra aí e tal, mas não. Mas acredita que em alguns lugares não tem nem a de particular. Tamanha a demanda, porque a população tá vendo tudo isso aqui. Isso. Tá falando, opa. Só que ao contrário de outros tempos, o resto do mundo não tá tendo uma epidemia de dengue, né? Então, ou seja, talvez os japoneses produzissem aí com mais, né? Enfim, aí vai dar tudo aí certo. De novo, toda aquela discussão, porque a da Butantan, se eu não me engano, também foi aprovada como eficaz, mas tem que passar por todo um processo burocrático na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia ao Sistema SUS, a CONITEC, para depois ser aprovado para o SUS. Enquanto isso não acontece, a gente fica com a vacina do laboratório Takeda, se não me engano, que é o laboratório que faz a vacina Kedenga, com esse nome aí que eu não ia falar, mas valeu. Desculpa, foi não, eu não ia falar porque eu não sabia, não lembrava. Você lembrava que era um nome de estranho, Kedenga. Vai o Kedenga, manda os kits. Já tem laboratório particular que não tem dose, as únicas doses é só para a dose de reforço para quem já pagou, né? Mas para quem for agora, por exemplo, não tem, tá? 4 milhões é muita coisa. E, como eu tinha adiantado, agora, sexta-feira, está acontecendo uma baguncinha lá na Colômbia, né? O Gustavo Petro está incentivando a galera a cercar o Supremo deles, a diferença de que num dia útil, portanto, lá não tem essa de carnaval, então hoje é um dia normal lá, e tem ministro dentro da Suprema Corte. Talvez na semana que vem a gente repercuta o que aconteceu, porque pode ser dada alguma bosta lá. E uma outra questão, o Ricardo já tinha dado um spoiler aqui quando comentou a proibição dos advogados conversarem entre si, que é um absurdo, porque se eu estou investigando você e ela, as minhas ordens é você e ela. O Alexandre de Moraes falou, os advogados também não podem se conversar, o que é um absurdo. Porque os advogados, às vezes, você me processa, nós dois somos processados, mesmo que a gente tenha advogados diferentes, os dois podem conversar e ajustar uma defesa comum. Isso é normal, inclusive. Aqui o Alexandre de Moraes proibiu os advogados também de manterem contato entre si, né? Sem contar o fato também que a gente sabe, é público e notório, a dificuldade dos advogados em acessar os processos, né? A OAB diz que vai recorrer, na minha concepção aí, tardiamente, porque nós advogados estamos sendo tratados que tem cachorro. Aliás, nem vou falar que nem cachorro, porque a minha cachorrinha, diga-se passagem, tem um tratamento muito melhor, tá? Enfim, essas foram as notícias dessa semana, que principalmente repercutiram muito. Claro, tem muitas outras, mas para que você fique por dentro de tudo o que acontece, eu te dou uma recomendação, uma sugestão. Se inscreva nos canais, tanto do Ricardo Rose quanto do Política do Bom Senso, porque aí você não fica por fora do que acontece na semana, tanto na política nacional e internacional. Clicou no se inscrever, muito importante, aparece um sininho, eu nunca sei aqui, eu acho que ele vai estar por aqui, ó. Clicou no se inscrever, ativa um sininho. O que esse sininho quer dizer? Quando a gente trouxer um vídeo novo, ele vai te mandar uma notificação. Política do Bom Senso e o Ricardo Rose trouxeram um vídeo novo, e aí você fica por dentro de tudo que acontece na política nacional e internacional. Ricardo Rose, @ Ricardo Rose Oficial. @ Rose Oficial, isso aí, Ricardo Rose Oficial. E o Política do Bom Senso no Instagram e no YouTube. Você é todas as redes, né, Rose? Todo canto, inclusive na que você não gosta. A TikTok, exatamente. Bem, um dia, se eu tiver uma equipe dedicada, talvez aí vai instalar nos computadores deles, não vai ser no meu mesmo, então tá tudo certo. Ele tem medo dos chineses pegar o dado dele. Um dia eu vou vir com o meu capacete de alumínio, tá bom, gente? Não precisa pegar não, só pedir mesmo. Gente, é isso, curta, se inscreve, compartilha, deixa o comentário, porque a gente fala um monte de assunto aqui. Tenho certeza que algum de vocês pode discordar, ou até concordar, enfim, discordar parcialmente. Deixa nos comentários aí qual é a sua visão de alguma dessas notícias que a gente trouxe, ou até mesmo uma sugestão de notícia que passou, que acontece. Isso. Tá bom? Gente, muito obrigado, um grande abraço, curtam o carnaval com responsabilidade, não morram, nem façam pessoas, tá? A gente já tá cheio de pessoas no mundo. Quer dizer, se beber não dirija e use camisinha. Exatamente, ninguém merece escorpiano, pense nisso, tá? Pense nisso. É um movimento grande contra você agora. É o meme na internet, pô, é o meme na internet. Meus cabelos brancos diminuem a quantidade de pior que acho que esse ano nem dá, porque esse ano é comecinho de fevereiro, então
Talvez esse ano não tenha esse movimento Ninguém Merece Escorpião. Aí nasceria quem? Eu não sei quem vem antes. Você sabe quem vem antes de Escorpião? Escorpião, ele é... Gente, Libra, eu não sei. Galera, passem bem no carnaval, beba com responsabilidade, curta com responsabilidade e estejam vivos, porque na semana que vem, eu não sei se nós faremos resumo da semana, porque a semaninha é desse tamanho, tá? Mas na próxima a gente está aqui sem nenhuma dúvida, tá bom? Gente, muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.